Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de força elétrica. Mas antes, eu queria que vocês parassem para pensar numa coisa que vai ajudar vocês a visualizarem algo muito importante da força elétrica. É o seguinte, acendi essa luz aí, que eu espero ser uma boa ideia, e coloquei uma placa de 1 metro por 1 metro aí, essa plaquinha azul. E ela projeta uma sombra no chão aqui, cujo lado é L2. Bem, olhando assim em perspectiva, talvez a conta seja um pouco complicada, mas já desenhei aqui a projeção para a gente saber qual o tamanho de L2. Bem, se aqui, para esse triângulo, a altura é 1 metro e a base também é 1 metro, para esse triângulo maior, a altura vai ser 2 metros, enxergou aqui? Beleza? Então, L2 vai estar na mesma proporção. Fazendo as contas, eu escolhi uma conta bem fácil para vocês enxergarem isso. L2 é 2 metros. Aí, se alguém pergunta assim, poxa, quantas vezes a área cinza é maior do que a área azul? Gente, a proporção de 1 para 2, corre o risco de alguém chutar e dizer que é 2 vezes maior. Mas não é bem isso que acontece. Se aqui eu tenho 1 metro por 1 metro, é a própria definição de 1 metro quadrado. Se aqui eu tenho 2 metros por 2 metros, a área é 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Ou seja, quando você faz isso, a área quadruplica. Então, a relação que você tem daqui para cá tem a ver com essa distância D mais ela ao quadrado. Enxergaram aí? Bem, não por acaso, a força elétrica é proporcional a 1K se esse K, tá, é uma constante que depende do meio que está. For no vácuo é esse valor aí no sistema internacional, a gente já vai ver a unidade dele, depende das cargas que estão envolvidas, do produto das cargas, e depende do inverso do quadrado da distância. Opa, por isso que eu expliquei essa questão aqui antes, tá legal? Para vocês enxergarem o tal do quadrado da distância. Então, a tua força vai ser K, ok? Se for no vácuo K0, também às vezes no ar a gente usa K0. O produto das cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Bem, eu coloquei essa seta enorme aqui para a gente não esquecer de que se trata de uma grandeza vetorial. Tá legal? Então, com todas as honras de uma grandeza vetorial, módulo, direção, sentido. Beleza? Aí, o que acontece? Você pode falar que assim, mas esse valor numérico aqui é de qual? É desse aqui ou desse aqui? Bem, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, essas cargas aí vão se atrair, tá legal? A gente viu isso na aula anterior. Aí eu vou falar dos dois, porque se trata de um para-ação-reação, ok? Então, às vezes você está dando aula, um aluno fala uma coisa que é errada, mas te faz parar para pensar pra caramba, que é o seguinte. Uma vez eu estava dando aula, um aluno falou assim, Remo, olha só, tudo bem, eles se atraem, mas esse aqui é uma forcinha, esse aqui é uma forçona, porque essa carga aqui é 3 vezes maior. Então eu espero que essa força aqui seja maior. Nananina, não. Se é um para-ação-reação, o que você vai ter? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mesma natureza, simultaneidade. A gente viu isso também aqui já no canal. Se por acaso isso não tá legal, vai lá e assiste essa aula de para-ação-reação. Porque esse valor numérico aqui, esse módulo, serve
para as duas forças, até porque definição de força é interação entre corpos. Beleza até aí? Ok. Aí você viu que eu falei para você que esse valor aqui está no sistema internacional, tá? E eu, então, até agora eu não disse para vocês qual era a dimensional dele. Vamos fazer isso agora? Então, K, tá? A gente está falando de módulo, por isso não vou colocar setinha na cabeça. Força, distância ao quadrado, dividido por carga ao quadrado. Então, eu tenho condição de calcular o dimensional dele. Força em newtons, distância em metro quadrado, dividido por coulomb quadrado, que é o valor da carga. Tá aí a dimensional do teu K, beleza? Se você usar o processo contrário, vai te ajudar a lembrar a fórmula. Mas eu tenho um jeito melhor de lembrar a fórmula, tá? Vamos lá, porque eu acho esse mnemônico bem engraçadinho, espero que vocês gostem. Que é o seguinte, essa daí é a fórmula da risadinha. Kakeki. Kakeki. Quem tá rindo? O Marcelo. Qual Marcelo? D2. Então, a fórmula de risadinha, KQQ, do Marcelo D2. Tranquilaço, pessoal? Beleza? Não é um mnemônico engraçadinho? Mesmo que seja ruim, pelo menos ajuda a lembrar. Legal? Que é a missão do mnemônico. Bem, como a força decai conforme o quadrado da distância, se eu coloco uma carga, uma distância D, ela vai fazer uma força F. Se a distância dobrar, a força não vai cair a metade, vai cair a 1/4, porque tem a ver com o quadrado da distância. Se a distância triplicar, a força não vai decair a 1/3, vai decair a 1/9, porque tem a ver com o quadrado da distância. Se a distância multiplicar por 4, a força vai decair a 1/16 pelo mesmo motivo. Enxergar aí o gráfico, vai ficar com essa carinha aí. Bem, seguindo, tem uma coisa que eu poderia ter explicado na aula anterior, que é o fato da carga elétrica ser quantificada. Gente, estamos falando de física clássica. Legal? Se eu estou falando de física clássica, eu não estou falando aqui de quântica. Na física quântica, essa daí não é a carga elementar. Tudo bem? Então, se por um acaso a carga do elétron tem esse valor aí, a carga que você tiver não pode ser menor do que a carga do elétron. Então, ó, aqui é 10 elevado a menos 19, aqui é 10 elevado a menos 31, muito menor. Então, essa carga aqui, ó, não existe. Não tem como ter essa carga. Tá legal? Ok. Se a gente está falando de física clássica, essa carga aqui também não existe, porque olha só, uma carga positiva de 2,1, 10 elevado a menos 19, na hora que você dividir um pelo outro, vai dar um número fracionário, concordam comigo? Como você não tem como dividir elétron, física clássica, não tem como dividir elétron, ok? Então, você não tem como ter essa carga aí, tá legal? Ou seja, essa carga aqui seria uma carga elementar, que é algo que você vai ver diferente quando entrar na intimidade mais da matéria, tá legal? Mas por enquanto vamos ficar com isso aqui. Bem, então quantos elétrons são necessários em excesso de um corpo para fazer uma carga negativa de 32 coulombs? Sim. Deixa eu lembrar esse detalhe que já foi dito também. Se a carga for negativa, ela tem elétron sobrando. Se a carga for positiva, ela tem elétron faltando, beleza? Então vamos ver o número de elétrons envolvidos. Ó, carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga do elétron. Então 32, estou pensando em termos de módulo aqui, é um número multiplicado pela carga fundamental, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então o número vai ser 32 dividido por 1,6, ok? Multiplicado, ó, na hora que eu desci aqui, 10 elevado a menos 19, eu vou querer subir, então muda o sinal, né? Vezes 10 elevado a 19. Então, ó, 320 dividido por 16, que é essa continha aqui, concordam comigo? Vezes 10 elevado a 19. Isso aqui é 20 vezes maior. Então,
vai ser 2 vezes 10 a 20 elétrons. É elétron para raio. Elétron para raio. Bem, acabou sendo uma piadinha, meio que sem querer. Vida que segue. Bem, eu tenho uma situação inicial 1 aqui, ó, em que eu tenho uma carga de 9Q positivo e uma carga de menos Q. Aí elas causam uma força 1. Depois eu coloco elas em contato e afasto, mas dessa vez afasto a 1/4 da distância. E eu vou ter aqui uma força 2. E pergunto qual é a relação entre força 2 e força 1, beleza? Então vamos fazer a conta, ó. Na situação 1, o que você tem, ó? A força 1 vai ser o K, que tem a ver com o ambiente, 9Q e Q, tá legal? Bem, o sinal de uma ser positivo e outro negativo indica que essas forças são de atração. Comparação-reação aí, enxergamos aí? Vou até deixar ele aí quietinho, tá? Se caso você, em alguma situação, precisa determinar o sentido, coisa que a gente vai fazer no próximo exercício. Dividido pela distância ao quadrado, então, para ficar bonitinho, só F1, 9, opa, isso lá ficou horrível, 9K, que é o quadrado, dividido por D2. Quanto é que vai ser a força 2? Olha, na hora que eu encostei eles, eu tenho 9 menos 1, eu tenho 8 coulombs. Se essas esferas são semelhantes, são iguais, né? Eu teria ter dito isso no exercício, tá? Numa questão bem formulada, normalmente tem isso. Esses 8Q aí vão se distribuir entre essas duas. Então você vai ter uma de 4 para cá, uma de 4 para cá, ambas positivas. Se elas são ambas positivas, elas vão fazer uma força de repulsão uma na outra, tá legal? E o módulo delas vai ser K, 4Q de um lado, 4Q do outro, dividido por D, dividido por 4, isso ao quadrado. Então vamos lá, vamos só arrumar. 4 vezes 4, 16. K, Q2, para ficar parecido com o que eu tenho aqui, beleza? Dividido por D2, dividido por 16. Só que dividido é multiplicado. Então, 16 ao quadrado, 256. K, Q2, dividido por D2. Na hora que eu for dividir F2 por F1, K, Q2, D2, K, Q2, D2, tudo isso some. Enxergaram? Legal. Então, a proporção de F2 para F1 vai ser de 256 dividido por 9. Beleza, pessoal? Tipo de questão que cai razoavelmente, tá? É bom ficar atento aí. Finalmente, uma que vai realmente te dar a noção vetorial disso aí, tá legal? Eu coloco 3 cargas pontiformes, uma de mais 4 coulombs, outra de menos 4 coulombs, não, desculpa, microcoulombs, né? Deixa eu anotar aqui no cantinho que micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, tranquilaço? Se você não lembra disso, é bom memorizar, porque tem vestibular por aí que coloca dessa forma e não te diz o que é. Então você tem que saber que milha é 10 elevado a menos 3, micro 10 elevado a menos 6 e por aí vai, beleza? E uma outra carga de 1 microcoulomb, essa positiva, todas colocadas nos vértices de um triângulo equilátero, beleza? Então, qual vai ser a força resultante? Bem, deixa eu pegar minha canetinha azul aqui, desenhar essa força para cá, desenhar essa força para cá, elas são de repulsão, porque ambas são positivas, beleza? E qual vai ser o módulo dela? Ó, vou chamar de F1. F1 vai ser K, vamos dizer que está no vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes uma carga, 1, não preciso anotar, né? 10 elevado a menos 6, multiplicado por
4 vezes 10 elevado a menos 6, porque é microcoulomb, dividido pela distância ao quadrado, 2 metros, 4. Então, aqui some, 4 eu divido por 4, o que que eu vou ter? Então, F1 é igual a 9 vezes 10 elevado, ó. Acompanha meu raciocínio aqui com calma para você ver como é fácil trabalhar com potência de 10, ó. 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3. Então, 9 vezes 10 a menos 3 newtons. É essa força aqui. Tranquilaço? Agora eu vou fazer a força 2 em vermelho, tá? Então, ó, como essa carga é positiva e essa carga é negativa, elas vão ser forças de atração. Então, essa aqui vai vir para cá e essa aqui vai vir para cá. Tranquilaço? Bem, espero que essa cor vermelha ela seja uma escolha razoável para você enxergar e fazer o seguinte, botar com a caneta um pouquinho mais grossa. Botar com a caneta um pouquinho mais grossa para vocês poderem enxergar bem essa cor vermelha, tá? Então, o módulo de F2 vai ser K0, 9 vezes 10 a nona. Uma carga, ó, 10 elevado a menos 6. Já expliquei o porquê. E essa aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Opa, as contas são as mesmas. Distância ao quadrado 4, nem preciso fazer a conta. Concordam comigo? Que bateu igualzinho. Então, o módulo de F2, por acaso, é igual ao módulo de F1, por isso que está sem setinha na cabeça, que é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 3. Tá legal? Newtons. Bem, na verdade, eu já até sabia disso, por isso que eu desenhei esses vetores com uma carinha tão parecida. Legal? Bem, deixa eu pegar uma caneta de outra cor para vocês enxergarem mais uma coisa. Esse ângulo aqui vai ser de 120 graus, concordam comigo? Porque é um ângulo externo em relação a esse triângulo, 60 mais 60 é 120. Beleza? Mas aí você aplica a lei dos cossenos, tá? R ao quadrado é igual a F1 quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes cosseno, tá legal? Porque eu estou querendo a diagonal. Se fosse o lado do triângulo seria menos, lembramos disso, vezes F1 vezes F2. Aí você acha o módulo disso tudo. Legal? Mas eu não vou usar isso não. Se você quiser botar as contas aí, você vai achar isso bonitinho, tá? Lembrando que o cosseno de 120 é negativo. Legal? Por acaso dá menos meio. Então, vou pegar um triângulo, um hexágono regular e vou dividir ele aqui, ó, em 6 triângulos regulares. Então, eu quero que você perceba que isso aqui é tudo regular, ó. Todos eles são iguais. Quanto é que é o ângulo aqui, ó? 60 mais 60 é 120. Então, se eu somar esse vetor aqui, deixa eu pegar a caneta preta de volta, ó. Esse vetor aqui mais esse vetor aqui, eu vou ter esse aqui de resultante. E todos eles são iguais. Então, a resultante vai estar aqui, ó. Com o mesmíssimo valor numérico. Então, o módulo da resultante vai ser igual. Bem, eu vou tirar o desenho de módulo, porque já não estou colocando setinha na cabeça, né? Então, aqui, ó, a resultante toda eu vou explicar ela para vocês. Mas o primeiro módulo vai ser o mesmo que esse valor aqui, ó. Por causa dessa explicação que eu acabei de dar. Se você quiser aplicar a lei dos cossenos, fique à vontade que o resultado dá o mesmo. Legal? Qual a direção e sentido? Essa daqui. Beleza? Viram como é que fica o tratamento vetorial das forças elétricas? Bem, por hoje é só, né? Fica para vocês, como sempre, aquele abraço.